E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Opa! Hoje, a gente vai se aventurar pela vida de Benito Mussolini, Aham. o ditador que comandou a Itália por mais de 20 anos. É um cara que, sem dúvida, deixou sua marca na história, né? Com certeza. Para esse Deep Dive, a gente se baseou num documentário espanhol que a gente encontrou no YouTube. Ah, legal. Qual é o nome? Benito Mussolini, el padre del fascismo. E já aviso, preparem-se, porque a história desse cara é cheia de reviravoltas. Nossa, já tô imaginando. É tipo um daqueles filmes que você não consegue parar de assistir, sabe? Totalmente. Cheia de drama, poder, tragédia, tudo junto, misturado. É, a vida do Mussolini daria um roteiro e tanto, né? Pois é. E o nosso objetivo aqui é tentar entender como esse cara que começou como um socialista fervoroso acabou se tornando um dos ditadores mais famosos e temidos do mundo. Uma trajetória, no mínimo, curiosa, né? A gente vai tentar desvendar o que aconteceu no caminho, sabe? Hum. Quais foram as peças que se encaixaram para levar o Mussolini ao poder? Uma das coisas que mais me chamou atenção no documentário foi a infância do Mussolini. Interessante. Parece que já dava pra ver alguns sinais da personalidade forte, digamos assim, que ele teria mais tarde. Sério? Que tipo de sinais? Cara, com apenas 10 anos de idade, ele foi expulso da escola por esfaquear um colega. Caramba. Dá pra acreditar. Não, mas que pesado. Já mostra que ele não era de levar desaforo para casa, né? Desde cedo ele já mostrava um temperamento, digamos, explosivo. Mas será que essa agressividade era só dele mesmo? Ou o ambiente familiar teve alguma influência? Ah, com certeza o ambiente familiar teve um papel importante. O pai dele, Alessandro Mussolini, era ferreiro, um cara durão, que admirava líderes revolucionários. Entendi. E pelo que parece, não mide esforços na hora de disciplinar o filho. Faz sentido. Então, por um lado, Mussolini tinha essa figura paterna autoritária, mas, ao mesmo tempo, ele também cresceu ouvindo histórias sobre figuras como Karl Marx, né, que o pai dele admirava. É verdade. É como se ele tivesse sido exposto desde cedo a ideias radicais e figuras fortes, né? Exatamente. É uma mistura curiosa, né? É, um senhor bem peculiar. E a mãe do Mussolini, Rosa, também teve um papel importante na formação dele. Ela era professora e uma católica fervorosa. Entendi. Então ela se esforçava para garantir que os filhos tivessem uma educação religiosa. Interessante essa dualidade na criação do Mussolini. É. E como é que essa mistura toda se refletiu na vida escolar dele? Olha, pelo que o documentário mostra, ele teve problemas em várias escolas. Sempre com esse comportamento rebelde, brigão, sabe? Sei. Parecia que ele não se encaixava em lugar nenhum. Faz sentido, né? É. Essa sensação de não pertencimento, de ser diferente, pode ser um terreno fértil para o desenvolvimento de ideias radicais mais tarde. Totalmente. É como se a pessoa buscasse um lugar para se encaixar, uma ideologia que a representasse. E no caso do Mussolini, essa atração por ideias radicais se manifestou primeiro no socialismo. É verdade, ele chegou a ser um membro importante do Partido Socialista Italiano, né? Sim, ele era um cara brilhante, um ótimo escritor. E usou essas habilidades para defender a causa socialista. Ele se tornou editor do Avante, o jornal do partido, e era conhecido por seus discursos inflamados. Pelo que eu me lembro do documentário, a relação dele com o Partido Socialista não foi um mar de rosas, né? De jeito nenhum. Ele era teimoso, intransigente, vivia batendo de frente com a liderança do partido. E a gota d'água foi a Primeira Guerra Mundial. Ah, entendi. O Partido Socialista era pacifista e defendia a neutralidade da Itália, Isso. enquanto Mussolini via na guerra uma chance de revolução social. Exatamente. E essa divergência culminou com a expulsão do Mussolini do partido em 1943. Caramba. Ele foi expulso tanto do partido quanto do jornal Avante, por defender a intervenção da Itália na guerra. E essa expulsão foi um divisor de águas na vida dele, né? Totalmente. Tipo, antes e depois. A partir daí, ele começou a trilhar o caminho que o levaria ao fascismo. Mas como é que esse cara, que era socialista, de repente abraçou a ideologia completamente oposta? É aí que a história fica ainda mais interessante. É mesmo? Depois de ser expulso do Partido Socialista, ele fundou seu próprio jornal, Il Popolo d'Italia, e passou a defender ideias nacionalistas e militaristas. Então ele meio que usou o jornal como plataforma para disseminar suas novas ideias. Exatamente. E ele soube explorar o momento histórico. A Itália estava mergulhada numa crise econômica e social após a Primeira Guerra.
O povo italiano estava desiludido com a classe política tradicional, né? Sim. Com a pobreza, com o desemprego. E aí surge o Mussolini com um discurso inflamado, prometendo restaurar a grandeza da Itália. E não era só discurso, ele tinha um plano, uma ideologia. O fascismo. E o que era exatamente fascismo? Quais eram os pilares dessa ideologia? Olha, o fascismo italiano era uma mistura complexa de nacionalismo extremo, autoritarismo e corporativismo. Ele rejeitava o liberalismo, o socialismo e a democracia. Ou seja, era basicamente o oposto de tudo o que o Mussolini defendia antes, né? A gente pode dizer que ele deu uma guinada de 180 graus. Ele passou a defender um Estado totalitário, com um líder forte, um partido único no poder e a supressão de qualquer oposição. E ele se via como esse líder forte, né? O salvador da pátria. Totalmente. E Duce. Isso, ele se apresentava como o Duce, o líder supremo, capaz de unir a Itália e levá-la de volta à glória do antigo Império Romano. E, pelo que parece, ele não tinha nenhum problema em usar a força para alcançar seus objetivos, né? A violência era uma ferramenta importante para os fascistas. Eles tinham os camisas negras, um grupo paramilitar, que intimidava e agredia os opositores. Essas camisas negras eram como o braço armado do partido, né? Isso. Semeando terror nas ruas para silenciar qualquer um que ousasse desafiar o Mussolini. Exatamente. E com essa tática de terror e um discurso populista, o fascismo foi ganhando cada vez mais espaço na Itália. E aí, em 1922, acontece a famosa Marcha sobre Roma. Que marca a ascensão do Mussolini ao poder, certo? Isso mesmo. Mas, apesar de ser retratada como uma grande demonstração de força, a Marcha sobre Roma teve mais de blefe do que de batalha real. Sério? Como assim? Na verdade, o rei Victor Emmanuel III, temendo um conflito, acabou convidando Mussolini para formar um novo governo. Então Mussolini chegou ao poder sem disparar um único tiro. Basicamente foi isso. Ele soube usar a ameaça da violência e a instabilidade política para alcançar seus objetivos. Com certeza. E a partir daí ele começou a construir o seu regime totalitário, passo a passo. Exatamente. Mas essa parte da história a gente deixa para a próxima parte do nosso mergulho. Isso aí, pessoal. Fiquem ligados para saber como o Mussolini se consolidou no poder e quais foram as consequências do seu regime para a Itália e para o mundo. Até a próxima. E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho na história do Mussolini? Preparadíssimo. Na última parte, a gente viu como ele, saindo do socialismo, abraçou o fascismo e chegou ao poder na Itália. Mas agora, a pergunta é, como ele se manteve no comando por tanto tempo? Mais de 20 anos de regime fascista não é para qualquer um, né? Exato. O que ele fez para se manter no poder por tanto tempo? Bom, uma das chaves do sucesso do Mussolini foi a propaganda. Verdade. Ele era um mestre em manipular a opinião pública, né? Totalmente. Ele sabia como ninguém construir uma imagem forte, sabe? Se colocava como o grande líder, o Duce, o salvador da pátria. E controlava toda a mídia, né? Jornais, rádio, cinema... Tudo a serviço do regime. Exatamente. Tudo era cuidadosamente orquestrado para reforçar essa imagem de líder forte e poderoso. Ele criou um verdadeiro culto à personalidade, né? Ele se transformou num símbolo, sabe? Explorava a nostalgia do antigo Império Romano, prometendo restaurar a glória da Itália. E usava imagens grandiosas, desfiles militares, discursos inflamados. Era um verdadeiro espetáculo. Um show de propaganda para impressionar as massas. E não era só propaganda, né? Ele também investia em políticas sociais para agradar a população. Sim, ele tinha um lado estrategista também. Criou várias organizações de lazer para os trabalhadores, tipo a Opera Nazionale dopo Lavoro. Que oferecia atividades esportivas, culturais, recreativas. Isso era como se ele quisesse controlar até o tempo livre das pessoas. Manter todo mundo entretido e longe de ideias perigosas, né? É tipo isso. E não podemos esquecer dos grupos de jovens fascistas, os Balia, os Figli della Lupa. Que doutrinavam as crianças desde cedo. Lavagem cerebral em massa. Eles aprendiam a marchar, atirar, a idolatrar o Du. E para as mulheres ele criou os fasci femminili, né? Sim, que incentivavam a maternidade e o papel tradicional da mulher no lar. Ou seja, ele tinha um projeto de sociedade bem definido. Totalmente. Cada um no seu lugar e todos servindo ao regime. E para completar o cenário, ele ainda se aproximou da Igreja Católica, né? Assinando o Tratado de Latrão em 1929. Uma jogada de mestre. Conquistando o apoio da igreja, ele neutralizou uma força poderosa que poderia se opor a ele. E para mostrar que o fascismo era sinônimo de progresso, ele investiu em grandes obras públicas. Estradas, pontes, ferrovias. Ele queria mostrar que a Itália estava se modernizando sob seu comando. Fazia parte do show, né? Mostrar que o fascismo era eficiente e moderno. Exatamente. Mas por trás dessa fachada de prosperidade, a realidade era bem diferente. A gente não pode esquecer do lado obscuro do Mussolini. Claro, ele é um ditador, no final das contas. E eliminou qualquer forma de oposição, né?
censurou a imprensa, prendeu e torturou opositores. Usou a violência para silenciar qualquer voz discordante. E a economia, apesar de alguns avanços, era controlada pelo Estado. Corrupção e clientelismo rolavam soltos. E a política externa do Mussolini era expansionista. Ele queria reviver o Império Romano, expandindo o domínio da Itália. E foi aí que ele invadiu a Etiópia, em 1935. Um ato brutal que chocou o mundo. As tropas italianas usaram armas químicas contra a população civil, cometendo crimes de guerra. E a Liga das Nações, apesar de condenar a invasão, não conseguiu impedir o Mussolini. A Liga das Nações era bem fraquinha naquela época. E essa vitória na Etiópia só aumentou o ego do Mussolini, né? Com certeza. Ele se tinha invencível. E essa sensação de poder o aproximou de outro ditador, Adolf Hitler. Opa, agora a coisa ficou séria. A partir daí a história toma um rumo ainda mais complicado. Mas isso a gente deixa para a próxima parte. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na história do Mussolini. A gente viu como ele saiu do socialismo, virou fascista, chegou ao poder na Itália, construiu aquela imagem forte de Duce e controlou o país por anos. Mas a gente também viu o lado obscuro, né? A invasão da Etiópia, a aliança com Hitler. Pois é, e essa aliança com Hitler foi um ponto crucial na história do Mussolini. Um daqueles momentos que mudam tudo. A gente ficou curioso para saber como essa dupla se dá. No final da última parte, você mencionou que o Mussolini meio que desprezava o Hitler e os nazistas, né? Sim, no começo ele achava o Hitler meio grosseiro, as ideias nazistas muito toscas, mas, ao mesmo tempo, ele via o sucesso que o Hitler estava tendo na Alemanha. Era meio que uma relação de amor e ódio, né? Admiração e rivalidade ao mesmo tempo. Exatamente. Ele admirava o poder do Hitler, mas também o via como um rival. E no final das contas, a admiração pelo poder falou mais alto. Parece que sim. A aproximação entre eles culminou na formação do eixo Roma-Berlim. 1936, né? Isso. A Itália e a Alemanha assinaram um acordo de cooperação. E em 1939, selaram uma aliança militar formal, o Pacto de Alaço. E esse pacto foi o que levou a Itália para a Segunda Guerra Mundial, né? O Mussolini, que no começo era relutante em entrar na guerra, acabou se deixando levar pela ilusão de uma vitória rápida ao lado do Hitler. Ele achou que ia ser fácil, né? Ele achava que a Alemanha ia dominar a Europa rapidinho e a Itália ia ficar com uma fatia do bolo. Mas a realidade foi bem diferente, né? Totalmente. As forças italianas sofreram derrotas humilhantes na Grécia, na África do Norte. O exército italiano não estava preparado para uma guerra daquela, né? Não, eles não tinham a mesma força que os alemães. E a Itália acabou se tornando um fardo para a Alemanha. E com as derrotas, a popularidade do Mussolini despencou. Com certeza. Ele tinha prometido glória e vitória, mas o que o povo italiano estava recebendo era fome, miséria e bombardeios. A situação na Itália estava crítica. E em 1943, com a invasão da Sicília pelos aliados, o caldo entornou de vez. A derrota em solo italiano foi a gota d'água. Foi. O próprio grande conselho fascista se voltou contra o Mussolini e o destituiu do poder. Caramba. Ele foi traído pelos seus próprios companheiros. Podemos dizer que sim. Eles viram que o barco estava afundando e abandonaram o capitão. O Mussolini foi preso, mas pouco tempo depois foi resgatado por comandos alemães. Que história! Parece filme de ação. E foi uma operação super ousada, mas essa libertação não adiantou muito para o Mussolini. Ele acabou se tornando um fantoche do Hitler, né? Isso. Ele liderava um governo fantoche no norte da Itália, que estava sob ocupação nazista. Que fim melancólico pro Duce, que um dia sonhou em restaurar a glória do Império Romano, né? A vida dá muitas voltas. Os últimos dias dele foram marcados pela amargura e pelo isolamento. E o fim chegou em abril de 1945, certo? Isso. Enquanto tentava fugir para a Suíça, ele foi capturado e executado por partisanos italianos. Uma morte brutal que marcou o fim de uma era. E que nos faz pensar sobre os perigos do autoritarismo, da propaganda, da ambição desmedida pelo poder. A história do Mussolini serve como um alerta. Um lembrete de que a democracia é frágil e precisa ser defendida. Com certeza. E para nossos ouvintes fica a pergunta, será que o Mussolini realmente acreditava no fascismo? Ou será que ele era apenas um oportunista em busca de poder? Difícil dizer. Essa é uma pergunta que cada um vai ter que responder por si mesmo. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que a história do Mussolini é daquelas que a gente nunca esquece. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho na vida de Benito Mussolini. E fiquem ligados no Deep Dive para mais mergulhos profundos em histórias fascinantes. Até a próxima.